que muitas pessoas elas preferem sumir ou elas preferem terminar um relacionamento do que resolver aí algumas questões. E o que a gente tem que pensar sobre isso? Normalmente, as pessoas elas têm uma estrutura imatura. A gente sempre conversa sobre isso aqui. E uma estrutura imatura, ela tem questões limitadas, ela tem braços limitados, digamos assim, de onde a capacidade dela chega. Então, tem coisas que ela não consegue abarcar, tem coisas que ela prefere sumir, tem coisas que ela prefere simplesmente se afastar. E por quê? Porque nós temos limitações, alguns mais, alguns menos, alguns em alguns pontos, outros em outras, mas a grande verdade é que todos nós, em algum aspecto, temos dificuldade nos relacionamentos. Todos nós. Não sou só eu, não é só você. E algumas pessoas, elas têm uma dificuldade tão exacerbada, que qualquer tipo de problema em um relacionamento já faz com que ela queira ir embora. Já faz com que ela ache que é pior estar em um relacionamento do que sozinha. E aí onde você vai se deparar muitas vezes com pessoas que querem sumir, a pessoa vive aí dando alguns sumiços, porque também de certa forma ela não se sentiu atraída o suficiente para não sumir, digamos assim, né? Ela, de certa forma, ela não se sentiu magnetizada pela outra pessoa, também tem isso. E tem a questão também dos problemas. Algumas pessoas, elas têm zero estrutura para comportar problemas nos relacionamentos. Então, quando ela tem uma estrutura imatura, ela vai preferir, em alguns casos, não se relacionar. Ou porque não gerou desejo, ou porque aquela carga que o outro vem é pesada demais para ela. Muitas vezes ela pode sumir, né? E tem pessoas nos relacionamentos já que ficam naquele famoso joguinho de ameaça. Então, tá sempre meio que dando a entender que vai terminar. Tá sempre meio que dando a entender que tá com um pé lá e outro cá. Porque para aquela pessoa a entrega ainda é um desafio muito grande. Então, por ela se sentir tão desafiada nos relacionamentos, por ela não acreditar que ela tem ainda uma musculatura que comporta certas cargas afetivas, tudo aquilo que às vezes o outro quer trazer, aquele afeto, aquela explosão, aquela profundidade, aquela intensidade, às vezes ela não tá afim daquilo, né? E às vezes ela não tá afim de resolver problemas. Então, quando vocês me mandam coisas do tipo, mas fulano dá a entender que vai embora, né? Fica dando a entender que ele não tá feliz do meu lado, ou por que as pessoas em algum momento dão a entender que querem ficar com a gente, mas em determinado momento elas vão embora, né? Espirram dali. O que acontece? Por que isso acontece? E normalmente é por isso que eu tô dizendo. Se essa pessoa, primeiro, ela não se sentiu magnetizada o suficiente por você, por diversas questões aí até de encaixe e também do que você muitas vezes emana, né, até inconscientemente. E aí ela não se sentiu suficientemente atraída. Ou ela viu que de alguma forma você poderia trazer problemas para ela, porque a estrutura dela comporta. Você poderia trazer muita coisa nova. E essas coisas novas que você traria ainda não era comportado pelo sistema dela. Então, ela pode, sim, também por esse motivo, preferir ficar sozinha ou com outra pessoa, porque muitas vezes isso acontece também. Tem pessoas que às vezes não estão ficando só com uma, né? Isso falando do ficar, né? No namoro também acontece. Às vezes a pessoa ela tá namorando com você, mas ainda tá com algum contatinho, alguma coisa do tipo. Isso acontece. E tem as que ainda não tá namorando e tá naquela fase do se conhecer, né? Tá ficando. Então, ao passo que ela está conhecendo você, ela pode estar conhecendo mais pessoas. Ela pode estar analisando o mercado. Porque se é uma pessoa que está com um pé lá e um pé cá, e ela ainda não está magnetizada o suficiente, ela tem grandes chances de ficar espiando o que tem nos terrenos vizinhos. E aí é onde muitas vezes essa pessoa pode ser aquela que apareceu
com outra depois, né? Ficou com você ali um tempo e apareceu depois namorando. Isso acontece. Tem muita gente que me manda, nossa, mas tava tudo bem e de repente já tava com outra pessoa. E muitas vezes o que acontece é isso. A pessoa, enquanto ela tava com você, ela não tava tão entregue. Ela tava sentindo o mercado, ela tava vendo se ela iria ser magnetizada o suficiente e às vezes ela manteve alguns planos ali, plano A, plano B, plano C. E por isso, como ela não sentiu que você poderia trazer algum benefício, que você poderia de alguma forma tornar a vida dela melhor, que você traria problemas, que você iria exigir dela algo que ela não queria desenvolver, que você ia tirar ela da zona de conforto dela, ela pode sim, às vezes, escolher uma outra pessoa. Ou você não comunicou o que você queria. Tem pessoas que não comunicam o que quer e a outra pessoa comunicou e comunicou de forma clara. Teve um outro tipo de comunicação. Então, muitas vezes esses desencontros eles acontecem, essas nossas desilusões, essas nossas decepções amorosas, né? Elas acontecem exatamente porque de certa forma a gente tá vendo só uma parte ali do que o outro tá trazendo, né? Então, fala uma coisinha bonitinha para você, mas às vezes aquela pessoa, ela não tá tão entregue quanto você acha que tá. E ela está, às vezes, de olho ali no mercado, ela está sentindo os outros ambientes, né? E é errado fazer isso? Gente, olha, muita gente solteira faz isso, tá? Óbvio que quando você tá num relacionamento, você já assumiu alguém, é bem desagradável que você esteja namorando com alguém e sondando o mercado, né? Isso não é legal. Mas ainda tem gente que faz. Imagina as pessoas solteiras. Tem muitas pessoas solteiras que estão conhecendo uma pessoa aqui, mas dando uma olhadinha lá. E eu não tô falando isso, vamos lá, né? Porque às vezes eu tô falando esse tipo de coisa e vocês começam a ter mais medo. A ideia não é que você tenha mais medo. Eu tô te trazendo dados do que acontece. Agora, do mesmo jeito que as pessoas elas estão olhando o mercado, elas estão vendo o que é melhor para elas, você também pode estar, né? Quando você está solteiro, não faça isso no seu relacionamento, não é legal. Mas quando você tá solteiro, você também tá vendo o que é melhor para você, gente. Porque se você não tá vendo o que é melhor para você, você tá fazendo o quê? Você tá dando tiro errado, aí você tem que analisar também as pessoas. E as pessoas também estão analisando. Então, elas vão sentir o que em um relacionamento tende a ser mais positivo. E às vezes, se ela não sente que com você ela pode ter isso, e às vezes ela tem mais, sei lá, 3 contatinhos, por exemplo, ela pode achar que não é benéfico para ela continuar ali. Aí você pode dizer, nossa, Amanda, mas que horror, né? Como? Que coisa horrorosa a pessoa fazer isso. Não é horroroso, gente. Não é horroroso você analisar o que você quer para sua vida. Tá? É claro que alguns comportamentos, às vezes alguns sumiços, que a pessoa não deu sinal nenhum, que a pessoa estava falando uma coisa e de repente ela sumiu. Eu não acho que isso seja legal. O comportamento. Mas quando você está solteiro, você avaliar pessoas, isso é comum. Se a gente disser que não é, né? Quando a gente está solteiro, a gente avalia, assim, até para entrar num relacionamento. E aí, às vezes, a gente acredita que a outra pessoa, ela tá na mesma sintonia que a nossa. É igual relacionamento quando uma pessoa, ela tá sempre querendo terminar. Sempre querendo terminar. Sempre. Isso acontece muito. Em alguns relacionamentos de pessoas mais fragilizadas, pessoas mais imaturas. E, gente, pensa comigo, né? Uma pessoa que ela tá sempre pensando em terminar, o que ela tá comunicando para outra pessoa? Você não está me atendendo. Você de alguma forma não tá. Essas pessoas que somem, pensa comigo. Uma pessoa que estava lá na sua vida e sumiu, o que ela tá comunicando para você? Em algum quesito você não tá atendendo ela. E nem é sua obrigação atender, tá? Nem é. Você nem vai atender todo mundo mesmo. E tá tudo bem. Mas, de alguma forma, ela já tá te deixando claro ali
que ela não tá com os dois pés na relação como você acha que tá.